Olá, gente querida, eu sou o professor Tiago Cruz e nós estamos aqui para começar mais uma aula da nossa matéria Contra a Cultura Cristã. É um prazer poder me repartir com você nesse momento, é um prazer poder compartilhar um pouco daquilo que nós estamos estudando e não só passando com os olhos, mas aprendendo e aprendendo e aprendendo e aprendendo nesse constante estudo de que não fica somente no papel, mas que nós trazemos para a nossa própria vida. Só para nós podermos nos situar naquilo que nós vamos ver hoje, a contracultura cristã, como nós vimos, é um caminho alternativo que o próprio Deus nos apresenta, é uma vida alternativa que o próprio Deus nos apresenta para que nós possamos escolher vivê-la. É uma alternativa diante de toda essa cultura enraizada do mundo, é uma alternativa diante de todo esse enraizamento, de todo esse sistema, de todo esse núcleo já formado do que padroniza a sociedade nos dias de hoje. É uma outra opção que Deus nos dá. E como nós vimos, a base da contracultura cristã, a base desse convite de Deus, desse convite de Jesus, o Rei do Reino, está lá no Sermão do Monte. O Rei do Reino, o Rei dos Reis, Jesus, nos convida a mim, convida você, da mesma forma como Ele convidou aqueles que o ouviram há tanto tempo atrás, quando Ele observou a multidão que estava seguindo, quando Ele observou aquele monte de gente que o seguia, a fim de tantos motivos, a fim de querer tantas coisas. Talvez naquela multidão haviam pessoas que estavam ali simplesmente porque Jesus era a celebridade do momento. Talvez naquela multidão estavam pessoas que queriam apenas serem curadas, terem os seus pães multiplicados, receberem milagres, receberem palavras de esperança, ou até mesmo serem autoafirmados por Jesus no meio da multidão. Nós vemos na vida de Jesus que Jesus era alguém, e é alguém que tira aqueles que são excluídos do anonimato e traz para o meio. Jesus é alguém que olha para aquele que ninguém resolveu enxergar. Jesus é aquele que vê aquele que todos tapam os olhos para não verem. Nós vemos Jesus durante toda a sua caminhada no seu ministério, sendo uma pessoa que soube atentar para aquele que não tinha valor nenhum e trazer para perto. E talvez muitas pessoas naquela multidão que seguia Jesus estavam lá simplesmente para serem afirmadas por Jesus no meio da multidão, simplesmente para Jesus apontar o dedo para elas e que elas se destacassem no meio daquela multidão. Talvez outras pessoas estavam ali também por curiosidade, porque alguém o chamou. Mas nós vemos no Sermão do Monte que Jesus, após observar toda essa multidão, ele sobe o monte e se assenta, fica sentado no local. E os seus discípulos, aqueles que estavam no meio da multidão, não porque Jesus poderia fazer algo, ou porque ele tinha feito algo, mas estavam ali simplesmente porque desejavam estar perto de Jesus, eles seguem Jesus até o monte e se assentam aos pés dele. Jesus então começa a ensinar, e ele começa a declarar todo esse manifesto que serve de base para essa nossa matéria, para esse nosso ensinamento de contracultura, que nós também podemos chamar de cultura do reino de Deus. Jesus começa a discursar para os seus discípulos, Jesus começa a discursar para os seus amigos. Olha que coisa interessante, que coisa linda, e esse mesmo discurso que Jesus fez há tanto tempo atrás para os seus amigos, nós temos acesso a ele hoje. Por quê? Porque a religião se propagou de tal forma que chegou até nós, porque existiram homens que registraram o que está escrito aqui, porque foi passado essa fé de pai para filho, de uma forma hereditária, de uma forma familiar. Não, nós temos esse manifesto da cultura do reino de Deus em mãos, porque aprove, porque foi vontade de Deus e o Espírito Santo nos encaminhou para estarmos aqui nesse momento. Seja você talvez na sua casa, durante o dia, durante a noite, na madrugada, eu não sei que hora você está aí comigo,
Mas aprove a Deus que você e eu estivéssemos aqui reunidos com essa facilidade que nós temos hoje para juntos lermos, estudarmos e crescermos juntos nesse manifesto da cultura do reino de Deus. E como nós vimos também, quando uma pessoa lê honestamente esses escritos de Jesus, geralmente ela faz algumas perguntas ao ler. Talvez ela pode se perguntar se o Sermão do Monte, se essas palavras foram escritas mesmo por Jesus, ou se foi uma outra pessoa, porque a Bíblia hoje, como nós já havemos comentado e como nós comentamos muitas vezes, a Bíblia é como o Wikipédia, é colocado lá, mas fica aquela ideia de que alguém pode mexer, alguém pode mudar o conteúdo, e muitas vezes nós, por termos essa mentalidade de que há adulterações de tantos conteúdos, de tantas coisas, muitas vezes nós lemos esses textos e nos perguntamos, será que tudo que está escrito aqui realmente foi Jesus que disse? Será que os discípulos, será que Mateus, será que Lucas, que falaram sobre esse momento, acrescentaram algo ou tiraram algo? Será que foi realmente Jesus, ou será que teve interferência humana aqui ao relatar isso chegar até nós? E segundo as nossas aulas passadas, nós percebemos que sim, são palavras de Jesus, que sim, que da mesma forma que talvez não sejam transmitidas a nós ao pé da letra, quando Jesus falou com eles, nós sabemos que a essência, que a mensagem principal de todo esse sermão, de toda essa narração, de todo esse manifesto, de todo esse discurso de Jesus, a mensagem, a essência chegou até nós, para nos ensinar a ser gente de verdade, para nos ensinar a ser gente de Deus, para nos ensinar a ser gente como gente deve ser de fato. Então nós respondemos a primeira pergunta: foi Jesus? Sim, foi Jesus. Não está ao pé da letra do que Jesus disse? Não, não está. Mas foi Ele que disse, porque a essência, ao compararmos os dois textos, ao compararmos os dois evangelhos, a essência é a mesma, de um Deus que deixou toda a sua glória, de um Deus que abandonou toda a sua plenitude, tomou forma de homem e veio entre nós com cara de homem para nos ensinar a ser gente de verdade. E ao ler, nós entramos em outra pergunta que nós começamos a falar sobre ela na aula passada, que é: se isso realmente é de Jesus, se Jesus realmente disse isso, será que essas palavras ditas aqui têm alguma importância para nós no dia de hoje? Ou elas simplesmente já estão fora de moda? Ou elas simplesmente são para o tempo em que Jesus disse isso para os discípulos? Essas palavras têm significado para nós hoje? Essas palavras têm valor para nós hoje? Talvez as perguntas que nós fazemos são tantas, mas essas são as principais. Será que tudo isso daqui tem algum valor para mim? Ou será que caducou, como muita coisa do Velho Testamento já caducou por causa da graça, por causa de Deus? Será que isso daqui ainda continua válido? Será que isso daqui ainda continua valendo? Ou caducou junto com tantas ordenanças do passado, junto com tantos rituais do passado? E nós percebemos que, para nós respondermos essa pergunta, para nós respondermos a questão se isso daqui caducou, se ainda vale, é só nós fazermos uma leitura sincera e uma leitura honesta, e fazendo dessa leitura um parâmetro para os nossos dias de hoje. Nós vemos no Sermão do Monte que Jesus fala a respeito de relacionamento entre uns aos outros, relacionamento entre casais, relacionamentos do homem com Deus, relacionamento do homem com seu próximo. E esses temas, eles não são temas que estão fora da moda. Esses temas não são temas que se perderam no passado e ficaram por lá. Esses temas não são históricos no fato de que são apenas temas estudados de algo que os outros atrás viveram, mas são temas atuais. Quem de nós hoje talvez não paramos e pensamos sobre a necessidade que há de encontrar harmonia em um casamento? Quem de nós hoje não paramos e pensamos sobre a necessidade que há para um relacionamento nosso com o próximo ser algo bom, ser algo valioso, ser algo precioso, que não fica no momento, mas que se estende por toda a nossa existência e que vai além da nossa existência? Quem de nós não para e pensa nisso? Ao olharmos para o Sermão do Monte, nós temos a certeza de que esse discurso de Jesus, esse manifesto do reino de Deus,
Ele não ficou perdido no tempo, não ficou no passado, mas ele serve para nós hoje. E quando nós começamos a pensar sobre isso na aula passada, nós começamos a repartir o Sermão do Monte em alguns tópicos. E nós já lemos alguns tópicos do Sermão do Monte. Nós lemos 2 tópicos que nós podemos repartir. Eu anotei aqui para nós podermos recapitular nessa aula. O primeiro tópico que nós podemos repartir do Sermão do Monte fala sobre o caráter do cristão, que é a parte das bem-aventuranças, que está lá no capítulo 5, do versículo 3 a 12. As bem-aventuranças, elas enfatizam a maneira com que Jesus gostaria que todo cristão, que todo seu seguidor vivesse. As bem-aventuranças, elas norteiam para nós uma direção, elas são um mapa para nós, para um estilo de vida que Jesus, o Rei do Reino, gostaria que os seus filhos, os seus servos, os seus súditos vivessem. E nós vemos que é algo da parte de Deus. Por quê? Porque não são só estilos de vida a serem abraçados por nós, mas são estilos de vida que nós podemos trazer para a nossa existência, imprimir no nosso caráter, que com eles, juntamente com eles, vem da parte de Deus muitas bênçãos e sinais. Bem-aventurados que choram, por quê? Porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, porque Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de reconciliação. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles não passarão a vida inteira tendo fome nem sede de justiça, mas eles serão fartos. Bem-aventurados humildes de espírito, aqueles que conseguem enxergar para si e entender que precisa de um Salvador, porque eles serão perdoados, eles encontrarão as consolações de Deus. E o segundo tópico que nós lemos aqui e separamos é sobre a influência do cristão. A influência do cristão no local onde ele está inserido. Nós vemos que Jesus olha para os seus discípulos que estavam à sua volta, dizendo assim: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vocês, como sal, devem se misturar em meio à sociedade, devem se misturar em meio à sua família, devem se misturar em meio às suas amizades, em meio ao seu trabalho. Para quê? Para salgar. O sal dentro do saleiro, ele continua lá e ele não salga, mas o sal, para salgar um alimento, ele precisa sair do saleiro e precisa se misturar. A luz, quando é acesa, ninguém vai e cobre uma lâmpada depois de acesa, mas deixa ela descoberta para que ela possa iluminar o ambiente onde ela está. Jesus sabiamente diz que ninguém acende uma candeia que serve para iluminar os ambientes e coloca debaixo de uma cama depois de acesa, porque debaixo de uma cama a sua luz será oculta, mas coloca bem no alto, no local onde a sua luz abrangerá todo o ambiente onde ela está, e todos que entrarem lá por causa da luz daquela candeia poderão enxergar tudo, poderão andar sem tropeçar, poderão andar sem se esbarrar, poderão discernir o ambiente, poderão discernir os momentos, poderão discernir as coisas que estão ali. Jesus fala sobre a nossa influência no mundo, que nós devemos nos misturar e não nos recolher. Jesus, nesse ponto, ele quebra toda aquela ideia monástica que para estar perto de Deus deve se excluir da sociedade, para estar perto de Deus devemos nos isolar da sociedade. Mas aqui ele abre a nossa mente, abre o nosso entendimento de uma forma tal, nos mostrando que estar perto de Deus é estar perto do ser humano, mostrando que estar perto de Jesus é desejar estar perto das pessoas. Porque Deus, sendo Deus cheio de glória, Ele resolveu se abaixar, resolveu se inclinar, tomar a forma de homem e estar perto das pessoas. Lindo isso, lindo! E se fosse somente lindo, seria já maravilhoso. Mas além de lindo, isso é fascinante. Um Deus tão grande que resolve deixar a sua glória para ter a minha cara e para ter a tua cara. Resolve se misturar como nós, sendo o primeiro sal que sai do saleiro e se mistura a ponto de só ser identificado entre nós com um sinal, com um beijo no rosto. A ponto de Judas dizer: aquele que eu beijar no rosto,
Esse é quem vocês devem prender. Por quê? Porque ele é igual a todo mundo. Jesus se misturava, Jesus era o sal fora do saleiro que se misturava. Jesus é a luz do mundo que, brilhando, ilumina a todos os homens e traz o entendimento de tudo. E prosseguindo a nossa aula aqui, nós já vimos nesses subtópicos do Sermão do Monte, nós já vimos sobre o caráter do cristão em Mateus 5, do capítulo 3, capítulo 5, versículo 3 a 12. Nós vimos sobre a influência do cristão, do capítulo 5, do versículo 13 a 16. E agora eu gostaria de ler com você a parte do texto que nós podemos defini-la como a justiça do cristão. E quando nós vemos essa palavra justiça, na nossa mente vem tantas preconcepções a respeito dela, mas da mesma forma como eu li e pude aprender um pouco mais sobre o que é essa justiça do cristão, sobre o que é essa justiça de Deus, acredito que você, ao ler e ao me acompanhar na leitura aqui, enquanto eu estiver lendo, a graça de Deus fará com que você entenda muito mais sobre o que é essa justiça, fará com que a sua mente se expanda muito mais e muito mais sobre o que é essa justiça. A justiça do cristão, no capítulo 5, do versículo 17 em diante, é uma leitura um pouco longa, mas ela é necessária para nós entendermos. Eu vou ler aqui, você me acompanhe, preste atenção nessa leitura. Não penseis, Jesus dizendo, que vim revogar, que vim tirar, que vim aniquilar, que vim apagar, que vim destruir a lei e os profetas. Não vim. Não vim revogar, não vim tirar, não vim apagar, não vim tirar a importância, não vim desprezar, mas eu vim cumprir a lei e os profetas. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo, insignificante, o menor no reino dos céus. Aquele que, porém, observar, aquele que, porém, olhar e não simplesmente olhar, aquele que, porém, ver e não simplesmente ver com seus olhos correndo para toda a lei, para todo profeta e simplesmente identificar nela um escrito antigo, mas que observar, tentando buscar nela aquilo que é o fim da lei, que é Cristo Jesus, que não veio para desprezar essa lei, mas veio para ser o final dela, veio para cumprir, veio como o ponto de referência da lei, veio como o alvo da lei. A lei levava a ele, a lei levava a Jesus, os profetas apontavam a Jesus, o cumprimento da lei e dos profetas é Jesus. Todo aquele que atentar, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais, de maneira nenhuma, entrarei no reino dos céus. Jamais entrareis no reino do céu. Se aquilo que justifica você, que aquilo que justifica vocês não for maior e mais poderoso do que os fariseus e os escribas argumentavam que o justificavam, jamais poderão herdar o reino dos céus. Os fariseus e os escribas apoiavam a sua justificação diante de Deus no cumprimento da lei. Mas a lei, ao ser dada por Deus ao homem, a lei ao ser entregue por Deus aos seus filhos, aos seus servos, ao povo escolhido por Ele, a Bíblia nos diz que a lei tem uma finalidade. Sabe qual é a finalidade da lei? É mostrar para mim e mostrar para você que nós jamais poderíamos cumprir totalmente a lei que nos foi dada por Deus. Eu e você jamais poderíamos cumprir ao todo a lei que foi entregue por Deus. E talvez a gente pare e pense, mas se Deus entregou para nós algo que era impossível de ser cumprido na sua totalidade, por que Ele fez isso? Por quê? Porque a lei é uma bússola, é um norte que nos leva para o seu cumprimento, que é Jesus. A lei mostrava a
capacidade do homem e fazia com que o homem olhasse para aquele que o salvaria. A lei mostrava que o homem não era capaz de cuidar de si, de se justificar sozinho diante de Deus por suas próprias obras, por sua própria conta, ou seja, diante da lei, diante de Deus. O homem não dá conta de si, ele precisa de um Salvador. Por isso que a lei foi dada para mostrar a limitação do homem e para mostrar a capacidade de Jesus em salvar o homem. Se aquilo que justifica a mim e justifica você não for maior do que aquilo que era usado por base pelos fariseus para serem justificados diante de Deus, nós nunca conheceremos o reino dos céus. Mas graças a Deus, aquilo que nos justifica diante de Deus é muito maior do que leis e ordenanças, é a fé na graça salvadora de Jesus. O que me justifica diante de Deus, o que faz Deus olhar para mim e o que faz Deus olhar para você e nos declarar justos diante dele, não é o quanto da lei nós podemos ticar e dizer, olha, eu cumpri, mas é a nossa fé que é depositada em Jesus como nosso Salvador. Nós vemos os profetas que apontavam sobre a vinda de um Messias, sobre a vida de alguém que salvaria o povo dos seus pecados, e esse Messias é Jesus. A lei apontava para Jesus, os profetas apontavam para Jesus. Jesus não veio para tirar a importância e o valor da lei. A lei continua com a sua função de mostrar para o homem que ele é incapaz de se justificar diante de Deus, que ele é incapaz de dar conta de si diante de Deus. Os profetas continuam com o seu valor, continuam com a sua utilidade de apontar o Salvador daqueles que precisam de um Salvador porque não conseguiram atingir as ordenanças da lei. Jesus é o cumprimento, Jesus é o fim, Jesus é a resposta, Jesus é o sinal apontado pela lei, Jesus é o caminho apontado pelos profetas. E o texto continua dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá, ficar nervoso, juntar ira, mágoa, raiva no seu coração contra o seu irmão, esse já estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Antes foi dito: não matarás, mas eu digo, se você simplesmente se irá contra aquele que é o seu próximo, você está matando, você está sendo julgado no mesmo patamar de quem mata o seu próximo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é teu irmão que tem alguma coisa contra ti, não é você que tem algo contra teu irmão, não é você que precisa pedir perdão para o seu irmão, mas você se lembrar ao trazer a sua oferta que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Se ele tem alguma coisa contra você no sentido de que ele se irou contra você, no sentido de que ele falou mal sobre você para outras pessoas, no sentido de que ele te odeia sem motivo aparente nenhum, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro fazer as pazes com teu irmão, vai primeiro ser um pacificador, vai primeiro ser um filho de Deus, vai primeiro seguir as obras do seu pai e fazer a paz entre si e entre aquele. E então volta e faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial da justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Qualquer que olhar para uma mulher no tempo de Jesus, olhando para esse contexto de Jesus, onde as mulheres geralmente possuíam apenas os seus olhos descobertos, e viviam cobertas, e viviam cheias de coisas e cheias de roupas, onde era um mistério o corpo feminino, Jesus olhando e ensinando, dizendo: olha, qualquer um que olhar para uma mulher
e a desejar no seu coração, esse já adulterou com ela, esse já a conhece debaixo dos seus panos, esse já conhece debaixo das suas vestimentas, esse já adulterou com ela, esse já a desejou no seu coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja de todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mostre para ela que ela não é abandonada, mostre para ela que ela não foi esquecida, mostre para ela que você dará todos os subsídios para a existência digna dela, longe, apartada de você. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua esposa, a sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, a expõe e a torna em adúltera, porque ela não terá o subsídio para viver, para se manter, e ela precisará vender o seu corpo para poder se alimentar, para poder se manter. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não julgarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Não jure, não seja alguém que precisa jurar, não seja alguém que precisa fazer provas do que diz, porque não é uma pessoa confiável, mas seja alguém que tem uma palavra sempre confiável, e ao ser dita as pessoas acreditam a sua palavra e não esperam juramento ou prova nenhuma. Não jureis. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso. A qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Difícil. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas a quem deseja emprestado. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e faz vir a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, sede vós, sede eu, sede você, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, o vosso Pai que está no céu. Ufa! Que leitura grande, que leitura comprida, mas que leitura proveitosa para nós. Uma leitura, um tópico que nos mostra sobre a justiça do cristão, sobre aquilo que justifica o cristão. O que me justifica não é o segmento incapaz que eu tenho da lei, não é o quanto da lei eu posso conseguir cumprir, mas é a minha fé em Jesus. E a fé nossa em Jesus, ela nos faz atentar para essas palavras. E nos faz muitas vezes atentar somente para o que Jesus disse, somente para o que Ele mostra, porque Ele é o Rei do reino. Contra a cultura cristã é contra a cultura do reino, é a cultura do reino, é a vida alternativa vivida no reino de Deus. Jesus aqui começa então a explanar, a falar sobre alguns discursos que vieram antes do dele. Né? Jesus aqui começou um discurso, e no meio do seu discurso ele traz
para essa conversa, ele traz para esse ensinamento com os discípulos outros discursos que foram feitos ao povo de Deus, outros discursos, outros manifestos que foram feitos ao povo de Deus, mas que não veio da boca dele, que não veio do verbo vivo, que não veio da palavra verdadeira de Deus, mas veio de homens falhos, de homens limitados como eu e você, homens que pela sua consciência e pela sua vivência e pela sua limitação de entendimento do que era as coisas de Deus, do que era o relacionamento amoroso de Deus com o homem, homens que por causa dessas limitações prescreveram, discursaram manifestos que eles achavam muitas vezes até influenciados pelo Espírito de Deus, e que eles achavam que norteariam qual era uma vida sadia, uma vida certa para ser vivida pelo povo de Deus. Só que Jesus, ao trazer para o seu discurso esses outros discursos, ele começa a fazer uma comparação do seu manifesto com os discursos feitos anteriormente por homens limitados, homens falhos, homens que viviam culturalmente enrustidos, assim como eu e você vivemos muitas vezes, presos somente no nosso contexto, presos somente na nossa cosmovisão tão pequena e tão insignificante. Homens que manifestaram o discurso e muitas vezes tornaram como leis frases do tipo: olha, amem o seu amigo e desprezem, odeiem o seu inimigo. Olha, quem adulterar, quem trair a sua mulher, comete adultério. Olha, se alguém lhe ferir, fira também, é olho por olho e dente por dente. Se alguém lhe prejudicar, prejudique também, dê o troco. Só que o interessante dessas palavras aqui que nós acabamos de ler, que eu acredito que você leu aí junto comigo, e se não leu com a sua Bíblia aberta, eu acredito que você prestou atenção muito bem em toda essa leitura. Algo muito lindo, muito fantástico nos chama a atenção, salta aos nossos olhos ao fazermos essa leitura. Algo que Jesus, ao comparar os discursos anteriores entregues por homens limitados e falhos, Jesus diz uma frase fantástica. Ele começa dizendo assim: ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Ouvistes que antes desse momento nosso aqui, antes desse ajuntamento, antes desse discurso que eu estou fazendo, antes desse instante que nós estamos tendo aqui e pensando sobre como é ser gente, como gente deve ser, ouvistes o que foi dito antes desse momento, antes de vocês serem chamados para andar comigo? Ouvistes o que foi dito antes de eu abrir a minha boca? Antes de tudo isso foi dito olho por olho e dente por dente. E Jesus então, ele completava com uma frase fantástica, dizendo: eu, porém, vos digo assim, não resistais ao mal, não resistais ao perverso. Se alguém ferir a tua face direita, oferece a ele a esquerda, oferece a outra face. Ouvistes, odeia o teu inimigo, eu porém vos digo, amo o teu inimigo. Eu porém vos digo, Jesus aqui nesse momento, falando sobre a justiça do cristão, ele nos deixa bem claro que o que justificará o cristão, o homem, a raça humana diante de Deus, não é o que foi dito nos discursos anteriores, pseudos discursos teocráticos, mas o que justificará a mim e o que justificará a você diante de Deus é aquilo que vem da boca dele, é aquilo que vem depois da frase, eu porém vos digo. Se a minha justiça estiver na lei, eu não serei justificado, eu não chegarei ao reino dos céus. Se a tua justiça estiver naquilo que somente os profetas fizeram, falaram, discursaram, o reino dos céus não é para você. Mas se a minha justiça e a tua justiça, se aquilo que nós definimos como base de justificativa for o que Jesus diz para nós, for o que Jesus fala por nós, e em nós, e faz em nós e por nós, aí sim nós enxergaremos e entraremos no reino do céu. Jesus trouxe discursos antigos nesse discurso dele,
Jesus trouxe tudo o que foi dito, tudo aquilo que foi enraizado na cultura daqueles homens que estavam ali ouvindo ele. Jesus trouxe para perto, para aquele momento, tudo aquilo que foi pronunciado até então, para aqueles homens que cresceram desde pequenos, ouvindo e ouvindo e ouvindo essa lei, muitas vezes conhecida como algo de Deus para o povo. Mas nós só entenderemos de fato o que é de Deus para o povo quando nós olharmos para Jesus. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus de uma forma maravilhosa, mas palavra de Deus mesmo é tudo aquilo que se equivale ao que Jesus disse. Se Jesus está dizendo para nós, olha, aquele que te ferir a face direita, oferece a esquerda para ele, não resista ao mal com o mal, porque só gerará mais mal, nós devemos ficar com isso. Talvez você pare e pense aí no seu lugar, local, na sua casa. Olha, mas o salmista diz, Deus, eu odeio os que odeiam o Senhor. Eu quero que o Senhor destrua aqueles que façam pouco caso do teu nome. Eu quero que o Senhor extermine, fulmine aqueles que não se interessam pelo Senhor. Olha que contraste. O salmista odiando os seus inimigos, querendo que Deus destrua os seus inimigos, querendo que Deus fulmine, limpe da história da terra os seus inimigos, e no outro lado Jesus dizendo, olha, ame os seus inimigos, ame os que perseguem você, ame aqueles que falam mal de você, ame. Salmista, Deus destrói. Jesus, ame os seus inimigos. Eu não sei você, mas entre o salmista e entre Jesus, eu fico com Jesus. Entre a sugestão do salmista em odiar e destruir os inimigos e a sugestão e o eu porém vos digo de Jesus, de amar, de oferecer outra face, de caminhar mais uma milha, de receber o prejuízo muitas vezes em silêncio, sabendo que um bem maior virá, eu fico com o que Jesus disse, eu fico com o que ele disse, eu fico com o eu porém vos digo de Jesus. Eu não fico com o salmista, eu fico com o eu porém vos digo de Jesus. Eu não fico com a lei, que era algo tão superficial. O adultério na lei era simplesmente se acontecesse o ato ali. Mas Jesus traz no seu eu porém vos digo que o adultério acontece quando já há um desejo predisposto no coração. Aí o adultério já acontece. A lei, na sua superficialidade, nos mostra que a morte, que matar alguém, era simplesmente ir lá e consumar o fato, tirar a vida de uma pessoa. Jesus, então, trazendo esse discurso para cá, no meio do seu discurso que chega até nós, ele vem com o seu eu, porém, vos digo, dizendo que o simples fato de nós nos irarmos, o simples fato de nós desejarmos o mal para o próximo, equivale diante de Deus, equivale diante do Pai, com a atitude de tirar a vida de uma pessoa. Discursos anteriores eram superficiais demais. Os discursos anteriores a Jesus, eles eram constatados simplesmente quando vinha à tona. Fulano morreu, veio à tona, apareceu, mas o eu, porém, vos digo de Jesus, o discurso do rei, do reino, a contracultura cristã, a cultura do reino, nos diz que até aquilo que está encoberto aos olhos dos homens, continua totalmente claro aos olhos de Deus. Que aquilo que é uma ira do meu coração com o meu próximo, aos olhos do Pai, é a mesma coisa que eu tivesse tirado a vida do meu irmão, a vida do meu próximo. Jesus vem com seu eu, porém, vos digo, para nos mostrar que somente seguindo as palavras dele nós seremos justificados. E então daí em diante nós veremos isso nas aulas seguintes com mais profundidade, com mais conteúdo. Nós estamos vendo apenas as divisões dos tópicos no Sermão do Monte nessa aula. E depois a outra divisão que nós podemos fazer, olha, nós já vimos a divisão do caráter do cristão, nós já vimos a divisão sobre a influência do cristão, nós já vimos agora, acabamos de ver sobre o que justifica o cristão, e agora nós veremos sobre a piedade do cristão. Muitas vezes quando nós ouvimos a palavra piedade, nós temos em mente
uma pessoa que tem misericórdia de outras pessoas, uma pessoa que é carinhosa, uma pessoa que muitas vezes, trazendo para o nosso português claro e chulo, muitas vezes, é uma pessoa que tem pena de outra pessoa, né? Nós olhamos para pessoas que fazem o bem e dizemos assim: olha, fulano, ciclano é tão piedoso, olha, a fulana é tão piedosa. Mas ser piedoso é ser alguém que tem o seu coração voltado para Deus. Ser piedoso, piedade é uma devoção religiosa, e não religiosa no sentido ruim da palavra. Não religiosa no sentido farisaico da palavra, no sentido de aparências, mas religiosa, devoção religiosa no sentido verdadeiro dela. No sentido que é a religação do homem com Deus. É uma devoção a Jesus, porque Jesus é a nossa religião. Jesus é aquele que nos religou a Deus. Religião, religar. Jesus nos religou a Deus. A minha religião é Jesus. A tua religião é Jesus. Piedade, a piedade do cristão, a devoção do cristão é o próximo tópico que nós vamos ler, que se encontra no capítulo 6, do versículo de 1 em diante. Preste atenção nessas palavras. Lembrando, antes nós lemos que devoção, que piedade, trazendo para o nosso português mais claro, para o nosso crentez que nós estamos tão familiarizados, piedade é culto a Deus. Piedade é você cultuar a Deus. Nós, na nossa mentalidade ainda pequena, nós enclausuramos o culto nos momentos onde a igreja está reunida, e nós muitas vezes dizemos assim: olha, eu vou para o culto, eu vou para a igreja cultuar a Deus, mas o culto é uma vida com Deus. Então, a piedade cristã, a devoção religiosa cristã é culto a Deus. E olha o que Jesus fala sobre o culto a Deus daqueles que se dispuserem a ser os seus seguidores, daqueles que se dispuserem a caminhar com Ele. Capítulo 6, versículo 1, Jesus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão, recompensa, prêmio, junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, derem a esmola, não toquem trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, aqueles que vivem de teatro, aqueles que vivem de cena, aqueles que vivem mascarados. Entreguem a esmola e não fiquem por aí dizendo: olha, eu dei a esmola, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não façam como os hipócritas que fazem isso nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, você, nós cristãos, seguidores de Jesus, quando derem a esmola, ignorem a tua mão esquerda. Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita fez. Para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, como os teatrais, como aqueles que gostam de cenas, como aqueles que gostam de espetáculos, de show, de se aparecer, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, em secreto, onde ninguém está, entra num lugar onde é só teu, e fecha a tua porta, e orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará, atenderá a tua oração, saberá suprir aquilo que você está pedindo, da forma não como eu e você pedimos, tão pequena nas nossas convicções, mas de uma forma que Ele sabe muito bem do que nós pedimos antes mesmo que qualquer palavra saia da nossa boca. E não orem com vãs repetições, não fiquem fazendo regrinhas de orações, não fiquem usando as mesmas palavras como sinal de que aquilo, o muito falar e o muito repetir, vai surtir algum efeito incomodativo em Deus para que Ele atenda. Não façam assim, não se assemelhem aos gentios, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tens necessidades, antes mesmo de que vocês peçam.
Portanto, orem assim, Pai Nosso, reconhecendo que o Pai não é somente teu, não é somente meu, mas o Pai é nosso, e reconhecendo que Ele está no céu, que Ele é grande, Ele é exaltado, e o nome dEle deve ser santificado, deve ser colocado acima, deve ser separado. Venha o teu reino, faça a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. O pão nosso, aquilo que eu preciso, aquilo que nós precisamos para sobreviver, nos dê hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como o Senhor tem nos ensinado dia a dia, pela graça, a perdoar aqueles que nos machucaram, aqueles que zombaram de nós, aqueles que fizeram pouco caso de nós, aqueles que nos feriram de forma que talvez não ficaram com ferimentos no corpo, mas que feriram aqui dentro. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a esses que pecaram contra nós, que devem, que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará ou perdoou. Porque um perdoado, ele dá sequência ao perdão. Alguém que entendeu, que encarnou o perdão de Deus na sua vida, ele não consegue viver sem liberar perdão, mas um perdoado é alguém que vive perdoando, é alguém que entendeu a ordem do reino de Deus, é alguém que segue os passos do Pai Celeste, é um pacificador que é chamado Filho de Deus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, tristes, como os hipócritas, como os teatrais, como os que gostam de cena, como os que gostam de shows fazem, porque eles desfiguram o seu rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. E em verdade vos digo que eles já receberão e já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Saia bonito da sua casa, saia bem vestido, saia alegre, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai que em secreto te recompensará, porque Ele vê o que o homem não vê, e Ele recompensa de forma que o homem não recompensa. A vida do cristão, a piedade cristã, o nosso culto, a nossa devoção a Deus, não deve ser cena, não deve ser espetáculo, não deve ser algo para servir apenas de amostra para os outros, mas deve ser uma atitude totalmente desinteressada de aplausos, totalmente desinteressada de holofotes, mas totalmente interessada nos olhos e nos ouvidos do Pai que está no céu, celestial, que vê o que o homem não vê. Olha só, gente, que interessante. Deixa eu achar um versículo aqui que nós lemos, para que você possa poder entender um pouco mais sobre esse fato de fazermos interessados não naquilo que o homem verá e nos recompensará, mas vivemos uma vida de devoção a Deus, totalmente vinculados com a certeza de que Ele sempre nos vê e sempre nos ouve, e Ele atende, Ele nos recompensa, e Ele nos abençoa, e Ele nos dá aquilo que precisamos de fato. No capítulo 5, no versículo 48, Jesus ele fala algo fantástico. Jesus ele fala assim, olha, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeição, mas a perfeição no parâmetro da perfeição de Deus. Talvez você se pergunte aí, mas Tiago, você acabou de dizer que a lei ela nos mostra que nós nunca seremos perfeitos. Você acabou de dizer que a lei ela foi dada para mostrar a imperfeição do homem. E sim, ela foi dada para isso. Deus mostrou para o homem que o homem era imperfeito, que ele era limitado e que não poderia dar conta de si. Mas como Jesus vem agora nessa contradição tamanha, dizer, olha, sejam perfeitos, sabendo que nós não poderemos ser perfeitos. Mas o foco, gente, não está na perfeição que Jesus disse aqui. O foco está no Pai Celeste. A minha versão é a versão revista e atualizada, mas em outras versões diz mais ou menos assim, olha, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Eu não sei você, mas eu nunca vi Deus. Desconfio que você também nunca tenha visto Deus, porque Deus está no céu e nós estamos na terra.
A oração do Pai Nosso nos deixa muito claro que Deus está num local inatingível por nós. Deus está num local de uma luz, como Paulo mesmo diz, é uma luz que nós não podemos acessar, mas Ele está lá, Ele está lá. O fato de não podermos vê-lo não significa que Ele não está lá. O fato de nós não podermos enxergá-lo com os nossos olhos não significa que Ele não continua trabalhando, como Jesus mesmo diz, que Deus o Pai trabalhou, fez e continua trabalhando pelos seus. O fato dos nossos olhos não poderem contemplar a silhueta de Deus, a forma de Deus, os olhos, as mãos, os cabelos, a forma de Deus, isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando e fazendo, como nós acabamos de ler, vir o sol sobre os justos, vir o sol sobre os injustos. Não significa que Deus não está fazendo cair a chuva no terreno da pessoa boa e também fazer cair a chuva no terreno da pessoa ruim. O fato de Deus não estar acessível aos nossos olhos não diminui as obras que Ele tem feito para a sua glória e tem feito por nós. Quando Jesus diz essa frase, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu, Jesus Ele nos chama para uma vida de culto a Deus, para uma vida de devoção a Deus e serviço ao próximo, serviço a Deus ao próximo, a uma vida em que nós, de uma forma talvez figurada, nos coloquemos também em um céu onde as outras pessoas não nos enxergarão, e não nos enxergarão no sentido de que não verão aquilo que nós estamos fazendo e não reputarão a nós a glória. Mas isso não deve nos trazer a ideia de que pelo fato das pessoas não verem o que nós estamos fazendo, de muitas vezes não reconhecerem, não deve nos impedir ou reter a nossa mão de fazer o bem. Mas segundo o que nós acabamos de ler nesse tópico sobre a piedade, a devoção do cristão, aqui nos mostra muito bem que a vontade de Deus para nós é que todo o nosso comprometimento com o reino de Deus e com o Rei do Reino, e consequentemente todo o nosso comprometimento com o próximo, que é alvo do amor de Deus, ele deve ser feito de uma forma secreta, de uma forma onde nós não esperamos recompensa das pessoas que estão à nossa volta e estão analisando as boas obras que nós fazemos, mas de uma forma onde eu abençoo o meu próximo e não digo nem para mim mesmo, não conto vantagem nem para mim mesmo, porque eu sei que os olhos do Pai que sempre me enxergam, e sei que os ouvidos do Pai que sempre me ouvem, estão do meu lado, e estão em secreto, acompanhando tudo que eu e você fazemos em secreto no que diz respeito à nossa vida em devoção a Deus e voltada para o próximo. E Ele sim recompensará. E nessa aula nós podemos até parar por aqui, e podemos até pensar um pouco sobre tudo isso que nós acabamos de ler, nesses dois tópicos que nós lemos nessa aula, meditamos nessa aula, sobre a justiça de Deus, que ela se baseia totalmente em Jesus e não se baseia totalmente nas leis que foram dadas para mostrar a nossa incapacidade. Não se baseiam em conversas, em atos proféticos dos profetas, mas se baseiam para tudo aquilo que a lei e o profeta apontou, que é Jesus, o Salvador, que é aquele que é a base da nossa justificação diante de Deus, que nos faz muito mais agraciados do que aqueles que desejam viver segundo a lei. E que quando a base da nossa justificação diante de Deus é Jesus, é a obra de Jesus, é o eu porém vos digo de Jesus, quando a base da nossa justificação e da nossa aceitação em Deus não são os discursos anteriores que caducaram com o tempo, não são os discursos anteriores que vieram simplesmente na superficialidade da coisa, não são os discursos anteriores que mostraram somente o castigo ou a recompensa no fato consumado, mas a nossa justificação vem na base do eu porém vos digo de Jesus, que vai muito além, que transcende o que está aos olhos, que transcende o ato consumado, mas que vai até a intenção própria do coração que está em secreto. Quando nós entendemos que a base da nossa justificação está em Jesus e nos seus eu porém vos digo, aí sim nós podemos então
pouco a pouco, dia a dia, de glória em glória, de graça em graça, poder enxergar o reino de Deus e poder viver nesse reino e viver por esse reino. John Stott diz que o reino de Deus é uma realidade que nós vivemos aqui agora, mas nós ainda esperamos. E quando nós aceitamos os eu porém vos digo de Jesus, nós começamos a experimentar essa realidade do reino de Deus para nós. E somos aceitos e somos inseridos, enxertados nesse reino de Deus. Nós vimos também aqui que o culto do cristão, ele não deve ser um show no sentido de mostrar-se para ser reconhecido, para ser recompensado pelos homens. A vida cristã, ela não deve ser hipócrita, ou como a raiz da palavra hipócrita é atores de teatros, os mascarados. A vida cristã, ela não deve ser uma vida teatral, feita e vivida somente diante dos homens para mostrar algum tipo de santidade, algum tipo de espiritualidade que nós podemos ter diante dos homens. Mas a vida cristã, a vida de devoção a Deus, a vida que está totalmente unida a essa proposta alternativa de vida que Deus nos oferece, vinda com a cultura do seu reino, sendo contra a cultura diante dos nossos dias, diante dessa cultura totalmente deturpada e totalmente bagunçada que o mundo nos oferece, que Paulo mesmo nos instrui e nos exorta a não nos conformarmos com ela. A vida cristã nesses parâmetros é uma vida que vive somente para atender os olhares do Rei do Reino e simplesmente para voltar a nossa voz e a nossa expectativa no Pai que está no céu, que em secreto vê a minha vida e vê a tua vida. Então, para nós terminarmos a aula de hoje, eu vou ler mais uma vez esse versículo. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ninguém vê a Deus, Ele está no céu. Ninguém vê a Deus, Ele está no local onde nós não podemos estar. Ninguém vê a Deus, Ele está no local inatingível por nós. Ninguém vê a Deus, Ele está num patamar muito superior ao nosso. Ninguém vê a Deus, nós estamos na terra, Ele porém está no céu. Mas o fato de ninguém vê-lo não quer dizer que Ele não continua nos amando, não quer dizer que Ele não continua fazendo bem por nós, não quer dizer que Ele não continua trabalhando em nosso favor e para que o seu próprio nome seja glorificado. Que sejamos perfeitos como Ele é, que estejamos em secreto como Ele está em secreto, que sejamos homens e mulheres que cultuam a Deus servindo o próximo, cheios de boas obras, abundando em boas obras em amor, mas que não fazem isso para se amostrar, que não fazem isso para se divulgarem, que não fazem isso para fazerem espetáculos diante dos homens, mas que em secreto vivem uma vida de devoção a Deus, sabendo que os olhos do Pai estão sempre atentos a nós, sabendo que os ouvidos do Pai estão sempre atentos a nossas necessidades e sabem muito bem toda a palavra que nós iremos dizer, sabe muito bem toda a necessidade que nós temos, antes mesmo que haja uma palavra sequer da nossa boca. E diante disso eu quero finalizar a nossa aula. E quero te incentivar. Nós paramos aqui no versículo 18 do capítulo 6. O Sermão do Monte não para por aqui, o Sermão do Monte continua. Então eu quero te incentivar para continuar lendo. Lê o capítulo 6 todo, lê o capítulo 7 todo. Na próxima aula nós vamos continuar nessa subdivisão de tópicos do Sermão do Monte. E mais uma vez, leia. Deixe que essa fome e esse desejo pelo conhecimento da graça de Deus e dos seus ensinamentos cresça em você a cada dia mais. Coloque a base da sua justificação diante de Deus simplesmente em Jesus e nos seus eu porém vos digo. Viva uma vida de um servo que não busca reconhecimento dos homens, que não tem a sua vida cristã como um show diante das pessoas, mas alguém que em secreto, como o Pai está em secreto, serve o próximo, sabendo que o Pai que está em secreto o enxerga muito bem. Continue estudando e nós nos encontramos na próxima aula. Que Deus te abençoe muito, hoje e sempre.